Por quê? Porque Jonas, sendo um servo do Senhor, ele preferiu não acatar a decisão do Deus Todo-Poderoso e resolveu colocar na sua mente que seria melhor fugir para bem longe, né? As Sagradas Escrituras diz que Deus fala para ele, olha, vai para Nínive e clama aquele povo que se arrependa, porque eu vou destruí-los. E Jonas, conhecendo o Deus Todo-Poderoso, sabendo de sua misericórdia, Deus iria não destruir aquele povo, mas iria salvá-lo. Ao invés de ir para Nínive, ele vai até o porto de Jope, desce lá, paga a sua passagem, observa lá o itinerário para onde está indo, e ele vê que aquele navio está indo para o sentido contrário. Vamos dizer que Nínive seria ao leste e Tarsis seria a oeste. Aí ele disse, eu vou para aquele lugar, ao invés daquele. Eu não vou para o leste, eu vou para o oeste. Porque assim, sendo assim, eu fugiria, ou vou fugir, da presença de Deus. Ledo engano, deste homem. Porque quando este homem, dizendo no seu coração que ele fugiria ou vai fugir da presença de Deus, ele está declarando uma sentença de morte. Porque quando o servo do Senhor, quando o servo de Deus, ele resolve não acatar a vontade de Deus, ele acaba trazendo para si problemas e também levando problemas. Salmo 139, o salmista diz assim, para onde eu poderia fugir do teu espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também a tua mão me conduz, a tua destra me ampara. Se eu cogitar, as trevas ao menos haverão de me envolver, e a luz ao meu redor se tornará em noite. Constatarei que nem as mais densas trevas são obscuras para teu olhar, pois a noite brilhará como o meu dia, porquanto para ti as trevas são luz. Por quê? Porque Deus, Ele é a própria luz. E como poderia um servo do Senhor, aleluia, fugir da presença de Deus? O interessante é que, mesmo na teimosia, Jonas resolve, eu vou porque eu não estou a fim de que Deus venha salvar aquele povo de Nínive. Sabemos nós que o povo de Nínive era um povo cruel. Nínive, no período em que a Síria tomou o poder sobre a terra, aquela localidade, é o que hoje chamamos de Líbano, Iraque e Síria. Um conjunto de 3 países. Naquele período era a Nínive. O interessante que, sabendo ele que aquele povo era mau, era tão mau que quando ele
eles atacavam uma nação, ele empalava, furava os olhos, fazia atrocidades. A maldade era terrível, né? Você sabe o que é pessoa ser atravessada com estacas? Assim era, os ninivitas faziam com quem eles atacavam ou dominavam. A Bíblia nos fala que Deus já estava irado com aquele povo e resolvendo destruir aquela cidade. Mas antes disso, Deus resolveu dar uma chance. O interessante é que nós, na condição de Jonas, quando Deus nos envia a fazer algo ou a servi-lo, nós fazemos que nem Jonas. Procuramos um subterfúgio. E o que é subterfúgio? É uma maneira de fugir da realidade. É uma maneira de fugir da responsabilidade. Porque ele sabia, ele tinha consigo mesmo. Eu não sei qual era o egoísmo que permeava o coração de Jonas. Ou o ciúme em ver uma nação que não era hebreia sendo salva pelo Deus Todo-Poderoso. A prova de que Deus sempre zelou não só pelo seu povo, mas também em se apresentar a outros. Na pregação passada, eu falei da mulher cananeia, a mulher que não era judia, a mulher que não tinha nada a ver com o povo de Deus. Mas uma coisa ela tinha em comum com alguns judeus piedosos, sabe o que era? O reconhecimento de quem Jesus e de quem é Deus. Ela sabia que Jesus era o Filho de Deus e era Deus, porque não teria condição de outra pessoa fazer a não ser o próprio Deus. Ela, diz as Escrituras que ela clamou, que ela adorou, se prostrou diante de Jesus. E isso para os judeus era uma afronta. Uma pessoa prostrar-se a outra como se fosse Deus. É tanto que eu venho traçar aqui um paralelo entre Mateus e Jonas. Porque os fariseus e os mestres da lei, eles queriam sempre de Jesus um sinal. Parece muito com alguns crentes que quando estão orando ao Senhor, a irmãzinha está orando ali para que Deus venha abençoar e mandar um varão abençoado para ela. Aí ela diz assim: Senhor, me manda um sinal de que é aquele varão mesmo. Quer que Deus se apresente a ela, Deus revele, assim como alguns irmãos que quer fazer alguma coisa ou quer comprar algo, e diz assim: Senhor, se for de tua vontade, revela-te a mim. Senhor, faz o teu mover. Senhor, mostra-me um sinal. Aí Jesus diz: olha, para vocês, eu não tenho nenhum sinal não. Mas o único sinal que eu vou dar para vocês é o sinal de Jonas. Aleluia. E que sinal é esse? Você fugiu, Jonas. Então, amados, Jesus, ele vem chancelar a sua palavra com o profeta Jonas. E o interessante é que Jonas, diferente dos demais profetas, todo profeta era enviado por Deus para clamar ao povo de Israel, ao povo judeu, que se arrependesse. Mas Jonas é o único
que Deus diz assim, ó, sai aí do meio do povo e vai para um povo ímpio, um povo mau, um povo que é terrível, e clama a eles, digam que se arrependam, que jejuem, não só eles, mas até os seus animais jejuem, porque se eles não se arrependerem dos seus pecados, eu vou destruir a Nínive. Parece muito de nós que Deus diz a cada um de nós, olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Alguém nessa semana já pregou para algum bêbado nas esquinas? Algum de vocês já pregou para alguma vendedora de amor que estava na esquina? Algum de vocês já pregaram a palavra, aleluia, perdão, pregaram a palavra para algum moço que está aí na esquina vendendo aqueles bombons? Não, né? A irmã Alexandrina disse que sim. A irmã Alexandrina é guerreira, mesmo. Morando ali onde ela mora, tem que ser guerreira. Se não for guerreira, não fica de pé. Esses dias, eu mesmo estava numa oficina de moto e vi na esquina 3 a 4 bêbados lá, papiando. Eu vi e não liguei, mas de repente o Senhor diz assim, ó, sai daí e vai lá e prega minha palavra. Eu fiquei incomodado, né? Porque a gente pensa que é coisa da gente. Não, mas é coisa da gente mesmo, é preguiça. É falta de coragem de fazer aquilo que Deus nos ordenou. E eu comecei a lutar com Deus naquele momento. Não. E de repente me veio a ideia de que se algum deles falecesse, eu seria culpado do sangue daqueles homens. Aí eu disse, Senhor, não tem outra alternativa, eu vou. E fui lá, preguei a palavra do Senhor. Desses 4, 2 fugiram, 2 ficaram. Desses 2, todos 2 eram pessoas que já tinham frequentado a igreja, mas não estavam mais indo para a igreja. E desses 2 só ficou um, porque um não quis ouvir a palavra, eu quis ouvir, aí eu falei. E ao falar a palavra, ele falou da situação, e eu fiz o apelo, você quer aceitar Jesus? Ele aceitou Jesus. Eu quis pegar o zap dele, só que ele não tinha celular, não tinha zap. Mas ele me deu o endereço dele, e esses dias mesmo eu vou estar indo lá, entrando em contato com ele para ver como é que está ele, que ele disse que a mãe dele era crente, né? E eu disse a ele, vá lá na igreja da sua mãe e fale para a sua mãe que você se reconciliou com Deus. Então, se eu tivesse sido obstinado, teimoso como Jonas, provavelmente algo me aconteceria. Porque Deus tem propósitos para toda a terra, para todo mundo. Esta semana mesmo, no Koinonia, a nossa Koinonia foi lá no Serve Luz. Cadê a irmã Mayra? A irmã Mayra está aqui? Está não, né? A irmã Mayra nos convidou para pregar a palavra lá. A sua tia estava muito doente, em estado terminal mesmo. Estava em casa, não estava no hospital. E eu preguei a palavra, né? Fiz o apelo. E que pena que na hora lá do apelo a coitada estava dormindo. Mas eu acredito que Deus ele tem seus propósitos. Deus tem a sua forma de trabalhar. Quem sou eu para dizer que sim ou que não? Então, eu preguei a palavra. Era o momento de eu pregar a palavra. De arrependimento, não só aquela mulher que estava
para partir, mas também as suas netas, suas filhas, e assim eu fiz. Aí recebemos ontem, foi irmã Vânia, a notícia de que a tia dela tinha partido. E aí, amados? Até quando nós vamos, nessa nossa ideia, achar de que Deus só pode nos usar dentro da igreja, dentro do templo? A nossa concepção de adoração, ou a nossa concepção de serviço está muito fechada. Se nós não abrirmos os nossos olhos ou a nossa visão espiritual, nós vamos acabar que nem Jonas. E o que fez Jonas? Fez a pior coisa da vida dele. Ele quis, neste momento, medir forças com Deus. Eu não vou, não. Eu vou para